Oi, pessoal, tudo bem? Aqui eu tenho o exercício número 7. É um exercício que o pessoal disse ter uma certa dificuldade aqui para resolver. Então eu, como prometido, vou gravar aqui um exemplo de como resolvê-lo, tá? Eu não vou resolver o exercício inteiro, porque parte dele passa a ser muito parecido com aquilo que a gente já viu, mas o começo dele é um pouco diferente. Então, eu acho que é o principal fruto da dificuldade que alguns têm encontrado, tá? Então, eu vou primeiro ler a questão e aí a gente vai passar então para a resolução dela. Então, a questão diz aqui: de uma quantidade PT igual 22 kg e volume VT igual 2,2 litros, aqui a gente pode ler como litro, decímetro cúbico, tá? Depois a gente vai se preocupar com as transformações. Então, extrai-se uma pequena amostra para a qual se determina peso úmido de 70 gramas e peso seco de 58 gramas. E peso específico das partículas, que no caso aqui é o nosso gama G, de 2,67 gramas por centímetro cúbico. A partir dessas informações, então, a questão pede para calcular o teor de umidade, o peso de grãos, o peso de água, o volume de grãos, o volume de vazios, o índice de vazios e o grau de saturação. Bom, pessoal, então só para a gente começar a resolver um exercício que eu tinha proposto para vocês, né? O pessoal ficou com uma certa dificuldade em resolver o exercício 7, né? Então eu vou resolver ele então aqui para vocês, só para que vocês possam entender qual que é o grande detalhe ali da resolução do exercício. Ele não é um exercício difícil, tá? Mas ele tem um detalhezinho ali que talvez vocês não tenham tido maior dificuldade. Tá? Então a questão me dá que eu tenho um peso total da amostra de 22 quilos, tá? e tem também um volume total de 12,2 litros. Isso aqui a gente pode trocar por decímetro cúbico, a gente pode trocar por centímetro cúbico. Se for trocar para centímetro cúbico, interessante colocar de quilogramas passar para gramas, tá? Não tem problema, tá? Mas aí tem que fazer a conversão. Não é o ideal trabalhar quilogramas por centímetro cúbico ou gramas por decímetro cúbico, tá? É um pouco fora do padrão. Tá? E aí a questão também diz, né, que tem lá uma amostra pequena que foi retirada e tem um peso úmido de 70 gramas e que logo após a secagem esse material passou para 58 gramas. Isso aqui é uma coisa de rotina em laboratório, a gente tirar uma pequena amostra, a gente não tira uma só, a gente tira várias pequenas amostras para conseguir determinar a umidade do material. Então você não vai usar o material todo, os 22 quilos, para determinar a umidade, porque isso seria muito demorado, além de ineficaz. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse peso úmido e peso seco, tá? Para calcular a umidade. Então eu posso jogar ele na fórmula que a gente já conhece, que é H igual peso total menos peso de grãos sobre peso de grãos vezes 100. Só sabendo que a gente vai assumir que o peso úmido seria o peso do grão mais a água e o peso seco apenas o peso de grão, tá? Então é só a gente fazer isso. Bom, então eu vou colocar os valores, tá? 70 menos 58 dividido por 58 vezes 100. Então, 70 menos 58 dividido por 58 vezes 100. Isso deu um percentual de umidade de aproximadamente 20,7%. Tá? Bom, o que a gente precisa fazer? A questão pede para que a gente calcule uma porção de coisas, tá? Dentre elas, o índice de vazios e o grau de saturação. Tá? A gente tem que lembrar que o índice de vazios e o grau de saturação a gente não consegue ainda calcular porque a gente não tem volume de vazios, não tem volume de grãos, a gente não tem o volume total, nós já temos. Tá?
Então, a partir de um certo ponto, a questão vai ser muito parecida com todas as outras que vocês já resolveram. Mas, o que vocês vão fazer agora? Por exemplo, para conseguir calcular, achar o volume de grãos aqui, para calcular o índice de vazios, vocês precisam primeiro achar o peso de grão, porque vocês não têm o peso de grão para jogar na fórmula do gama G. Então, o gama G aqui na questão ele é dado como 2,67 gramas por centímetro cúbico. Sempre lembrando, pessoal, tá, de tentar fazer a adequação das unidades de medida. Bom, eu tenho um peso total, tá, que é de 22 quilogramas, mas eu não tenho o peso de grãos da amostra total. O que nós vamos fazer? Nós já sabemos que a umidade é de 20,7%. Então, nós vamos reescrever a fórmula, tá, da umidade, peso total, menos peso de grãos, sobre peso de grãos, vezes 100. E nós vamos agora utilizar esse valor da umidade aqui. Então, nós vamos colocar 20,7 igual. Peso total nós temos, que é 22 quilos, e nós não sabemos o peso de grãos. Então, o que nós vamos fazer aqui é determinar o peso de grãos e a partir daí a gente pode seguir com os cálculos. Então, o que nós vamos fazer aqui? É passar esse 100 aqui dividindo. Eu tenho que me livrar dele. Tá? Dá para fazer de outra maneira? Pode fazer, não tem problema nenhum. Tá? Mas 20,7 dividido por 100 igual 22 menos PG sobre PG. Eu vou fazer bem passo a passo. Então, a gente passa a ter 0,207 igual 22 menos PG sobre PG. O que vai acontecer? Eu tenho que isolar o peso de grãos, que é a minha variável, e conseguir calcular. Então, eu vou ter aqui 0,207 vezes PG, e esse PG aqui, que está nesse momento sendo subtraído, ele vai passar somando. Então, vai ficar 0,207 PG mais PG igual 22. Eu vou somar esses dois PGs. Então, é como se eu tivesse aqui 1 vezes PG. Então, eu vou repetir a minha variável e vou somar o que estiver multiplicando antes. Então, eu tenho 1,207 PG igual 22. Logo, eu tenho o peso de grãos, que é igual a 22 dividido por 1,207. E isso vai me fornecer um resultado de aproximadamente 18,2 quilogramas. A partir daqui, vocês colocam esse aqui seria o peso de grãos, vocês colocam esse valor lá na fórmula do gama G, vocês já têm o gama G, então conseguem calcular o volume de grãos, depois conseguem calcular o volume de vazios, e aí fica fácil de resolver. Tá? Muito obrigado e bons estudos.